Olá a todos. Eu não sei se vocês me conhecem, mas alguns, né? Alguns me conhecem como Ri, mas este aqui é o Ri Oficial 3, beleza? É o terceiro Ri a ficar mais, né? Nesse Roblox. Ah, bom, prazer, né? Eu me chamo Ri e hoje eu vim contar a vocês um pouco da história da Akatsuki. Sim. Para vocês que não sabem o que é a Akatsuki é a minha organização que foi fundada na época de 2023, no dia 2 de junho, de julho. Eu vou começar. Ah, a história começa quando um garoto e uma garota têm um plano para. Como posso explicar? Para um futuro, entende? Tipo um plano de doação, assim. Um plano de ajudar um ao outro. Esse garoto se chama Rio Oficial 2. E para vocês que não saibam, já tem o Rio Oficial 2, o Rio Oficial 3, que é esse daqui, e já existe até o Rio Oficial 4. Continuando. A Katsuki teve 3 fundadores, mas o Rio Oficial 2 foi tipo a base original para que a Katsuki fosse formada. Os outros fundadores se chamam Kiara e Chris. São duas mulheres. Na época, o Rio Oficial 2 ele não tinha o objetivo de fundar a Akatsuki. O plano dele era outro, que era o plano de doação. Ah, a Akatsuki foi meio que um baita acidente. Foi um baita sem querer. Mas o Rio Oficial 2, o plano dele era criar um grupo e fazer a doação. Mas não falhou, né? Aí esse Rio Oficial 2, eu vou chamar de Ri 2 que é mais fácil. O Ri 2 teve a ideia de formar um grupo de pessoas. Por conta que na época ele jogava muito Ninja Tycoon e ele não sofria com esse lag gigantesco que o Rio Oficial 3 sofre. Ele não sofria tanto com o lag, entende? Ele tinha um lag pesado, mas não era gigantesco. Então, ele criou a Akatsuki com a ideia, foi uma inspiração. Na época foi uma inspiração na organização que se chamava Kara, que era liderada por pelo Sasuke aí, o Sasuke que se escreve Sas e que já aviso, vai ter um grande problema com esse Sasuke mais pra frente da história. Continuando. Então, o Rio Oficial 2 criou a Katsuki, inspiração na Kara, que era liderado por Sasuke. E ele notou, mano, não tem como fazer essa organização fluir sozinho, né? Aí ele foi em busca de pessoas, até que ele achou a primeira pessoa a realmente participar da Akatsuki. O nome dessa pessoa se chama Cap. Ele está comigo, comigo não, tipo, não corri 3, corri 2, desde a época que a Akatsuki foi criada. Tanto que ele foi nomeado, para vocês que não saibam, toda a geração da Akatsuki tem literalmente 3 líderes e um chefe, entende? 3 líderes e um chefe. Os 3 líderes têm a função de ajudar o chefe a comandar e administrar a organização inteira. E eu não vou mentir, a organização é bem grande, principalmente para tomar conta de cada pessoa dela.
Continuando. O Cap, ele não foi só nomeado como o primeiro líder. Ele foi a origem dos líderes. Como eu era chefe, eu já estava acima dele nessa questão de cargo. Mas ele foi literalmente a origem para que os líderes possam ser o que são hoje. Como o Cap é meu amigo até hoje em dia, ele foi me ajudar em busca de novas pessoas boas, para que eu as treinasse, deixasse elas fortes e boas para a caça de abusers. A Akatsuki, ela foi a primeira vez que ela apareceu, foi no Roblox, tanto que a origem dela foi criada no Roblox. Então, depois de a gente conseguir alguns membros, essas coisas assim, a, o Cap e o Ri2 tiveram uma certa discussão, o que fez o cargo deixar de ser líder. Mas na época o Ri2 já tinha outros dois alunos, bem fortes e bem fiéis a ele. E ele os nomeou como primeiro e segundo líder. É, nomeou como primeiro e segundo líder. O primeiro líder dessa época se chamava Gojo. E o segundo líder se chamava King. Quando eles foram nomeados, eles conseguiram manter a Akatsuki mais firme e fixa no trabalho, que é a caça de abusers. Aí depois disso, o Cap, que tinha tido uma discussão com o Ri2, que era o chefe da época, ele decidiu voltar para Akatsuki. Aí, finalmente, depois de bastante luta e bastante trabalho, veio a primeira geração de líderes, contando com os 3 líderes e o chefe. Chefe era o Ri2, primeiro líder era o Gojo, segundo líder era o King e o terceiro líder era o Cap. É igual o Quarteto Fantástico. Então, foi basicamente a base da base para que toda a Akatsuki seja o que ela é hoje em dia. Os líderes e os chefes conseguiram mais membros, conseguiram alguns feitos, muita eliminação de abuser, se contar, viu? Sim. Depois disso, a Akatsuki, os líderes tiveram a ideia de levar a Akatsuki para o WhatsApp. Tanto que o WhatsApp é a nova forma de base da Akatsuki, de informações, de submissão de evolução de rank, de força, de treinamento, de exames. Entendem? Aí ocorreu sérios problemas depois disso. Que a Akatsuki conseguiu alguns membros aqui pro WhatsApp, essas coisas. Teve bastante evolução. Nessa mesma época teve a Akatsuki do DC, que ela foi tanto para o WhatsApp, tanto para o DC. E para o Minecraft, viu? Ou seja, a Akatsuki estava em quase todo lugar. E eu já tinha postado um vídeo com ela lá no YouTube, ou seja, estava até no YouTube. Continuando. O Ri2, né? Ele tava vendo como é que tava algumas coisas dentro da organização. Até que houve sérios problemas com o Gojo. E para vocês que não saibam, uma curiosidade. O Gojo que eu estou falando é o Minozu, aquele copiador lá que copia ideias dos meus vídeos, que me acusa de roubar a ideia dele, e que eu refutei. Essas coisas assim, pá. Então, depois disso ele perdeu o cargo de líder. Depois de algumas tentativas de fazer ele mudar para o lado mais, um lado melhor, um lado bom, ele continuou fazendo coisa errada, continuou ofendendo alguns membros. E como ele tinha perdido o cargo de líder, normalmente o King, que era o segundo líder, ele pegou o cargo de primeiro líder. E vou falar, viu? O cara é um ancião. O King. Continuando. Ele pegou o cargo de primeiro líder. E o Cap, que ia pegar o cargo de segundo líder, ele teve alguns problemas na época. Ele não conseguiu pegar o cargo de segundo líder.
Mas, não, ele conseguiu, mas por muito, muito pouco tempinho. E na época que o Cap tava como segundo líder, veio o Boy. E aí, como o Cap quase saiu na mesma, vamos dizer que semana que ele foi segundo líder, eu não consegui considerar ele como, não consegui considerar como uma segunda geração. Aí veio o Boy, que também é um membro da Akatsuki e pegou o cargo de terceiro líder. Aí, como o Cap tinha saído, tava incompleto. A Akatsuki foi se passando, o tempo foi se passando, os líderes e o Hido estavam conversando, evolução, essas coisas assim. Até que finalmente veio a primeira mulher a ser nomeada como líder. No caso, foi segundo líder, mas continua sendo líder. O nome dela é Sky. É uma membro importante lá pra Akatsuki, tá ligado? Aí ela foi nomeada como segundo líder, essas coisas assim. Depois disso, a Akatsuki continuou com as evoluções, continuou com as coisas. O Cap e o Gojo ainda estavam dentro da Akatsuki. Mas o Gojo, depois de muitos problemas, eu expulsei ele permanentemente. O Cap continuou na Akatsuki por um bom tempo até. Só não era líder. Aí, como a Sky pegou o cargo de segundo líder, e já tinha mais outros dois líderes, finalmente veio a segunda geração de líderes, com desse, concedida pelo primeiro líder King, segundo líder Sky, terceiro líder Boy e chefe como Ri2. Depois eu vou demonstrar a vocês um pouco a geração de líderes. O tempo foi se passando até que a Katsuki finalmente criou a Nambu. Para vocês que não saibam, a Nambu é um grupo de ninjas de rank S mais para cima, concedida para missões especiais dentro da Akatsuki. E como o Cap ainda era meu amigo e era de confiança, eu deixei participar da Nambu, aí eu coloquei alguns outros membros. Teve um capitão lá que ficou de olho enquanto eu estava fora. E deu muito bom. Continuando na parte da Nambu. Aí depois teve mais algumas evoluções. Tipo, principalmente no Minecraft, viu, mano? O que teve de evolução da Akatsuki no Minecraft não é brincadeira. A gente literalmente construiu uma vila da chuva na base da pura sobrevivência. E ficou muito bonito. Mas eu perdi o mapa. Então a gente vai ter que recomeçar com, né, nova geração, essas coisas assim. Aí, até que finalmente, não vou falar finalmente, mas antes do Gojo sair como líder e antes da primeira geração se desfazer, o Ri 2 meio que perdeu a sua conta por um tempo limitado. Não que eu fui banido, meio que eu perdi o acesso dela por um tempo. Aí teve ele, o Ri 3. A criação do Ri 3 começou por aí. Como ele não tinha acesso a Akatsuki, não muito bem, né? Mas a Akatsuki ainda estava com os planos de entrar para o WhatsApp e essas coisas. O Ri 3 meio que ficou sozinho por um tempo, depois de conseguiu chamar a atenção dos membros. Aí, no tempo, aí quando chegou a segunda geração de líderes, o Ri 3 já existia e já tinha tomado a posse de como novo chefe, né? Eu consegui ter acesso ao Ri 2 novamente, um tempo aí. Aí, como o Ri 3 basicamente é a conta que eu mais uso, ele pegou a posse de novo chefe. Aí o tempo foi se passando, a Katsuki foi conseguindo mais membros, mais força, mais confiança. Mas aí teve um certo probleminha que eu vou contar a vocês agora. Na segunda geração de líderes,
a Akatsuki começou a entrar em uma crise de problemas. Começando pela mini guerra que teve contra a Kara. Desde a primeira geração até a segunda geração de líderes, a Akatsuki já tinha algumas alianças com a Flame Son, a Ataka e a Midnight. Organizações grandes, de pessoas fortes, etc. Todas as organizações aqui, ó, contando com a Akatsuki, se uniram para derrubar a Kara e tirar o Sasuke, que era corrupto pra caramba e ainda é, do poder. Por conta que, né, a Kara já estava se desfazendo. E curiosidade, a Flamison, ela não é nem do Brasil, ela é de outro país, de outro continente. Ou seja, vieram caras de outro continente pedir ajuda e força para a Akatsuki para derrubar a Kara. Tá vendo que a Akatsuki, ó, tá, ó. Aí na época tudo começou a ficar de boa. E essas coisas. Aí então a Akatsuki fez parte da guerra lá. Derrubamos a Kara, tiramos o Sasuke do poder. Aí depois a aliança se desfazeu. Ninguém mexeu com ninguém, cada um seguiu seu rumo, né? Aí depois disso a Akatsuki focou nela mesmo. Tiveram alguns problemas que já foram resolvidos. Aí depois o terceiro líder, que era o Boy, ele teve que perder o acesso de como terceiro líder. Então ele perdeu o acesso. Por conta de alguns problemas ainda com o Gojo, que era o Minozu. Ah, aí depois de um tempo, depois de alguns problemas serem resolvidos aí com o Boy, eu trouxe um novo terceiro líder, que foi o Max. Um membro importante para Akatsuki também. Ele foi nomeado como terceiro líder bem cedo, para ser verdade. Tipo, eu acho que foi o líder mais jovem a se tornar líder. Porque ele foi líder quase no mesmo mês que eu coloquei. É, quase no mesmo mês que eu coloquei ele dentro da Akatsuki. Aí veio a terceira geração de líderes. Eu espero não estar contando errado o número de gerações, mas eu vou demonstrar a vocês depois. Aí veio a terceira geração de líderes. A Akatsuki foi crescendo, foi tendo mais força, essas coisas de evolução, já tô cansa. Bom, aí não, nesse tempo a Akatsuki não ficou meio que parada, mas não aconteceu alguma coisa muito importante. Tipo, extremamente importante, assim. Tá no jogo. Não aconteceu uma coisa gigantesca, assim, para eu conseguir contar a vocês. Então eu só vou pular essa fase aqui da Akatsuki. Aí depois de um tempo, a Sky, que era líder, ela meio que queria sair da Akatsuki. Ela era a segunda líder. Eu falei, tá bom. Porque na Akatsuki, meio que você deve apoiar seus amigos e fazer amizade com todo mundo lá. Ter lealdade, confiança, amizade, paz, essas coisas assim. Aí eu não obrigo ninguém a ficar na Akatsuki. O pessoal entra, eles ficam quanto eles querem. Mas, né? O pessoal não pode ficar saindo e voltando. Tanto que um dos problemas do Gojo lá, foi esse caso. Ficar saindo e entrando da Akatsuki toda hora. E por birra ainda. Aí a Sky saiu da Akatsuki. Saiu de como saiu de posição de líder, essas coisas assim. Ah, aí eu coloquei uma nova segundo líder. Que. Não. O Max foi o segundo líder. E veio uma nova terceiro líder. Que foi a Chris. Sabe a pessoa lá que me ajudou a fundar a Akatsuki na época? Então, ela entrou para a Akatsuki, virou terceiro líder, essas coisas. Aí a Akatsuki teve algumas evoluções.
tanto do WhatsApp, porque eu tô contando essa história aqui, ó, da Katsuki do WhatsApp, é do DC, ó. Foi meio que uma copiazinha. Vamos dizer que a Katsuki do WhatsApp é o mangá e a Katsuki do DC é o anime. Aí foi uma adaptaçãozinha, umas mudanças assim. Aí, na ter... essa é o que? A terceira geração? Nossa, até me perdi. Deixa eu ver. Não, é a quarta geração. É, é a quarta geração. Bom, eu acho que é a quarta. Eu tô confuso agora. Depois eu vou dar uma olhada. Nessa geração aí ó, de Leaders, a Kat começou a fazer os exames. Tipo, desde a época que a Sky era líder e que ainda tinha o boy, já tinha os exames, tá ligado? Os exames que Chunin. Mas o maior foco dessa geração foi exatamente os exames. A força, os treinamentos, essas coisas assim. Aí o tempo foi se passando. A Kat foi conseguindo, infelizmente, perdendo mais membros, né? Porque nada é perfeito. Mas foi nesta geração, tipo, na geração que a Sky saiu, o Cap também tinha saído. Nessa geração o Cap voltou, junto com alguns outros membros, né? Que queriam voltar e eu tinha meio que amizade com esses outros membros. Eu falei, mano, tá bom. Aí o tempo foi se passando, essas coisas assim. O Cap voltou. A Kat começou a voltar mais ativa. Na... Desde o início, pessoal, o Ed já havia me, ó, destruindo há muito tempo. Tipo, no início ele era um lag, mas não gigantesco como na época de hoje em dia, né? Aí, como eu não podia fazer muita coisa, eu tinha que confiar nos membros a caça de abusers. E deu bom. Os membros conseguiram. Conseguiram fazer uma grande limpa de abusers desde a época desde essa geração de líderes, essas coisas assim. E bom, as coisas foram fluindo. Até que o Max e o King. O King finalmente, né, mano? Ele ficou o quê? Eu acho que foi umas 3 gerações seguidas como o primeiro líder. O King e o Max saíram do cargo de líderes. Aí mudou umas coisinhas. A Chris pegou o segundo líder. Porque veio 2 novos líderes. Que atualmente são. É da quarta geração. Então essa aqui é a quinta. Atualmente são a quinta geração. Olha o tanto de geração de líderes que já teve. Foi o Luzão e o Lucas. Nossa, eu nem fiz a introdução a bonitinha, né? Da terceira geração para a quarta. Mas depois eu vou demonstrar a vocês. Aí é a época de hoje em dia, né, mano? A Akatsuki evolui pra caramba. Nossa, vocês tinham que ver. A evolução de membros que a Akatsuki teve. De força. De... Nossa. Uma coisa que nem o R2 conseguia fazer. O R3, ó, conseguiu. É impressionante. Bom, é o que tem hoje em dia, né, mano? E uma coisa. Teve uma época aí de uma geração de líderes, né? Não me diga. Onde eu e o Cap... ah, eu já tinha os poderes do Rikurin. O Cap também já tinha esses poderes. E eu consegui o Rikurin no Ri 3, não no Ri 2. Mas como reserva. Eu e o Cap já tinham acesso aos poderes do Rikudou Senjutsu. Eu e o Cap literalmente foi a maior e melhor dupla que a Katsuki já teve. Tipo, em toda a geração. Não tinha quem parar essa dupla, mano. Todo abuser que era, tipo, nível assustador, nível top BR, essas coisas, top global, fi, não tinha o que fazer, principalmente quando eu e o Cap conseguiu os poderes do Rikurin. Não tinha o que fazer, mano. Tipo, era uma dupla imbatível. Até
que um certo cara chamado XX Pegasus Underline Tensei XX conseguiu vencer eu e o Cap juntos. E eu e o Cap já tinham os poderes do Rikudo, do Rikurin. Foi literalmente, mano, o Inshiki pegando a cara do Naruto e Sasuke, que tipo, eu e o Cap tem. Pega esses personagens como exemplo, tá ligado? Tipo, eu pego o Sasuke como exemplo de mim e o Naruto como exemplo do Cap. Por conta que o Cap tem muito mais poder e muito mais. ah, muito mais poder do que o. Do que eu. Que é a mesma coisa entre o Naruto e Sasuke. Em questão de poder, de destrutivo, de chakra e essas coisas, de resistência, de velocidade. Entendeu? Aí eu sempre conseguia mais como ficar como o Sasuke, como o cara mais estratégico, mais inteligente, mais eficaz, com mais qualidade de poder, entende? Aí o cara literalmente deu uma de enchique, humilhou eu que era o Sasuke e o Cap que era basicamente o Naruto. Limpou o chão com as nossas caras, mano. Literalmente, o máximo que eu e o Cap conseguiu de tirar de vida num PVP completamente sério contra esse cara, foi assim, ó. Imagina que aqui é uma barra de vida. Aí foi até aqui, ó. Foi nem na metade. Sim, o cara era muito forte. E ele era PC. E pelo que eu notei dele, mano, ele teve que apelar para certas coisas. Tipo, ele não podia ficar bobeando, porque se eu e o Cap, jogando sério, já conseguimos tirar esse tanto de vida daqui, mano. Se o cara ficasse brincando com nós, ia de arrasto pra cima. Então é. Na época, pessoal, eu já era, tipo, destruído pelo lag. O Cap basicamente estava quase no auge. É, ele tava no auge dele, né? Mas o Cap tem um novo auge hoje em dia. Eu e o Cap continua como dupla, como Naruto e Sasuke, essas coisas assim. A gente tá mais forte do que antigamente. Ou seja, se fosse eu e o Cap de hoje em dia versus aquele Pegasus lá, mano, ele não ia tancar não, sendo bem honesto. Tipo, sendo totalmente honesto. E uma curiosidade, o cara atacava do ar. O que foi impressionante, cara. E isso tudo que aconteceu, mano, foi lá na quarta geração de líderes. Hoje em dia estamos na quinta. Eu não posso falar muita coisa agora, mano, por conta que, né? A Katy que evoluiu pra caramba, isso é fato. Mas eu também não sei como é que vai ser o futuro. Então eu só posso confiar e dar a minha fé, né? Dar minha fé nessa quinta geração de líderes. Ocorreu muita coisa na Katy, que tipo, eu só tô resumindo a história na parte mais principal, assim. A Katy que tem quase uns 50 membros ou até mais, hoje em dia. Então, né? Vocês aí, ó, que quiserem saber mais da Akatsuki, qualquer coisa, né? Segue aí meu canal que eu vou tentar. Eu quero bater a meta de pegar pelo menos uns 300 inscritos, né? Deixa o like, ativa o sininho se você gostar do conteúdo, porque o YouTube está tirando meus inscritos de mim, o que é um absurdo. E é isso. Bom, falou aí pra vocês, galera.